Fala pessoal, tudo jóia? Vamos iniciar uma nova disciplina, uma disciplina do processo judicial previdenciário com ênfase no procedimento dos juizados especiais federais, sempre dentro da nossa prática do direito previdenciário, do direito assistencial. Na verdade são duas disciplinas que a gente junta e faz uma só, uma disciplina dupla, por assim dizer. Na primeira etapa nós vamos trabalhar com questões gerais envolvendo o processo judicial previdenciário. Eu vou apresentar para vocês o programa básico. Esse programa é exemplificativo, tá? Tem mais assuntos aqui, é uma listagem só dos assuntos principais. Questões processuais judiciais práticas sobre benefícios previdenciários do regime geral. Competência jurisdicional, que serão as primeiras aulas, inclusive essa aula de hoje. Coisa julgada, prévio requerimento administrativo, reafirmação da data de entrada do requerimento, ação rescisória, prerrogativas do INSS em juízo, intervenção do Ministério Público, pedida em ações previdenciárias, honorários advocatícios, juros e correção monetária. Esses são os temas principais. O rol aqui é meramente exemplificativo. Por exemplo, teremos uma aula para tratar do tema 11.24, efeitos financeiros, interesse de agir e documentos novos juntados no processo judicial, dentre outros temas. A segunda etapa é dentro da prática previdenciária no âmbito do procedimento do GEF, primeiro grau, segundo grau turma recursal, turma regional, turma nacional, STJ, que é o PUIL, Supremo Tribunal Federal e fase de execução. Questões processuais dos juizados especiais federais em primeiro grau, na turma recursal, embargo de declaração, recurso nominado, agravos interno e externo, pedido de uniformização de jurisprudência para a turma regional de uniformização, para a turma nacional de uniformização e para o STJ, recurso extraordinário e fase de execução nos juizados especiais federais. Como é uma duplicidade de disciplinas que a gente junta por uma questão didática, é uma disciplina bem grande. Nós vamos ter um volume significativo de aulas. Bom, feita essa introdução, nós vamos iniciar com a nossa primeira temática, que vai levar mais de uma aula, tá? Nós vamos falar sobre competência jurisdicional para julgar demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social. E não apenas demandas previdenciárias, já que o INSS gerencia benefícios também assistenciais, como o BPC-LOAS, salário mínimo gratuito da pessoa idosa ou deficiência, um benefício assistencial, e o auxílio inclusão da pessoa com deficiência. Por ser uma autarquia da União, podemos estabelecer a regra geral. As ações judiciais propostas pelo INSS, como regra geral, são de competência absoluta da Justiça Federal. Essa é uma competência absoluta, em razão da pessoa, ex ratione personae, como falam os processualistas, a exemplo do professor aqui da Bahia, foi meu professor Fred Dias Júnior. Em sendo uma autarquia da União, ação, competência absoluta da Justiça Federal. Essa é a regra geral, com lastro no artigo 109, inciso 1 da Constituição, na sua primeira parte. Aos juízes federais, compete processar e julgar as causas em que União, entidade autárquica, e aqui entra o Instituto Nacional do Seguro Social, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então, essa é a regra geral, as demandas devem ser processadas na respectiva Justiça Federal. Excepcionalmente, em envolvendo acidente do trabalho, conforme daqui a pouco vamos especificar quais são os benefícios por acidente do trabalho, quais são os segurados que têm direito, essa ação não vai ser ajuizada na Justiça Federal. É a grande exceção, a chamada competência acidentária da Justiça Estadual, que está aqui, ó, exceto as de acidente de trabalho. Em 5 de outubro de 88, a Justiça Federal não era interiorizada. Meu estado da Bahia. Lá, naquela época, só tínhamos varas federais em Salvador e depois em Ilhéus. Na atualidade, temos mais de 10 varas federais nos interiores do estado da Bahia. E nessa época, e isso chegou a se cogitar mudar na emenda 103 de 2019, mas não foi alterado, é no acidente do trabalho que o segurado precisa de uma prestação jurisdicional mais célere. E por esse motivo se colocou,
Se for acidente de trabalho, sai o critério em razão da pessoa e entra o critério em razão da matéria. Então foi concessão, revisão, manutenção, restabelecimento de benefício por acidente de trabalho. A Justiça Federal, ela é absolutamente incompetente. A competência é da vara estadual de acidente de trabalho. Normalmente no interior tem uma vara civil única, tem que verificar a lei de organização judiciária. E como é uma competência originária da Justiça Estadual, obviamente, o recurso vai para o Tribunal de Justiça. Antes de adentrarmos a esse detalhamento da competência originária estadual para julgar acidente de trabalho em demandas envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, nós temos que fazer um detalhamento envolvendo a competência na Justiça Federal. Como falei, é pacífico, porque o texto constitucional é muito claro, e nesse sentido o Supremo, o STF firmou sua jurisprudência, no sentido de que, quando o INSS figurar como parte, ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Essa jurisprudência reflete a referida regra geral. De acordo com a súmula 689 do STF, essa súmula ela foi aprovada lá atrás, no ano de 2002. O segurado pode ajuizar a ação contra a instituição de previdência perante o juízo federal do seu domicílio ou na vara federal da capital do estado membro. Essa súmula, quando foi aprovada, ela é uma súmula do rito comum. Então, por exemplo, o segurado mora em Feira de Santana, é uma subseção judiciária federal que dista 120 km de Salvador. E o advogado dele mora aqui em Salvador. Pela súmula 689, ele pode ajuizar na vara federal de Feira de Santana, porque ele é domiciliado lá, ou aqui em Salvador, se o advogado tiver o escritório aqui, for mais conveniente, é uma respectiva competência concorrente. Tá? Nesse sentido, no rito comum, que é uma das bases dessa súmula 689, o Supremo aplicou a demandas previdenciárias o parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição Federal, que nos fala o seguinte: as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde tiver ocorrido o fato ou ato que deu origem, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no respectivo Distrito Federal. A Lei do Juizado Especial Federal, que a gente vai detalhar lá na frente, a Lei 10.259 de 2001, no seu artigo 2º, tem um parágrafo que diz que onde o JEF estiver instalado, a sua competência é absoluta. E aí, historicamente, uma questão que sempre se propôs e que era controvertida até o Supremo definir, é se essa súmula 689, que aplicava a demanda previdenciária do rito comum, se aplicaria ou não ao rito do Juizado Especial Federal. Quando você entra com ação contra o INSS que não envolva acidente de trabalho, a competência da Justiça Federal. Eu vou falar um pouco en passant, porque a gente vai ter aula específica lá na frente dos juizados na competência. E aí o segurado pediu uma aposentadoria por idade, foi negada pelo INSS, o segurado judicializou. Não é acidente de trabalho, competência da Justiça Federal. Na Justiça Federal nós temos dois caminhos: o procedimento dos juizados e o procedimento comum. O principal critério, embora não seja único, conforme veremos lá na frente, é o valor da causa. O valor da causa em demandas previdenciárias nós vamos calculá-lo à luz do artigo 292 do Código de Processo Civil, que são as parcelas vencidas, ou seja, da data do requerimento administrativo até a data do ajuizamento da ação, mais um ano de parcelas vincendas, que são 13 parcelas, porque, salvo o salário família, os benefícios geram gratificação de Natal, mas os juízes não sabem normalmente disso. Quando fixam a jurisprudência, eles falam vencidas mais 12 vincendas. Deveriam ser 13. Aí, se você calcula o valor da causa, aí deu 32 salários mínimos. Competência absoluta do juizado, porque o critério do valor da causa é absoluto. E se passar de 60 salários mínimos e não houver renúncia, porque a pessoa pode renunciar, a gente vai detalhar isso no procedimento do JEF, a demanda vai para a Justiça Federal, para a vara que opera no rito comum. En passant, só para a gente entender a súmula 689 e a sua aplicabilidade ou não ao Juizado Especial Federal,
Esse é o ponto controvertido. Historicamente, muitos juízes de juizados especiais federais e muitas turmas recursais diziam que a súmula 689 não se aplicava ao procedimento do GF, porque o GF tem uma regra específica na Lei 10.259 que sua competência ela tinha natureza absoluta. Lá no STF, você tinha decisões monocráticas dizendo que a súmula 689 se aplicava ao juizado, mas também se achava entendimento do atualmente aposentado ministro Marco Aurélio em sentido contrário, de modo que existiam posições antagônicas no Supremo Tribunal Federal. Até que finalmente, em agosto de 2025, o tema foi pacificado. Em 25 de agosto de 2025, foi julgado o tema 1277 em repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ele deu provimento ao RE para reconhecer a competência do juízo da Sexta Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí, situada em Teresina. Um abraço para a galera do Piauí, tá? Pessoal muito bom no Prev. E determinar o regular procedimento da ação, sendo fixada a seguinte tese. O artigo 3º, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais Federais é compatível com a Constituição, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta do juizado se restringe ao valor da causa, ou seja, se o valor da causa for até 60 salários mínimos, vai para a vara do GF. Passou do que isso, vara comum. Essa interpretação é constitucional. Mas, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição. Ou seja, o Supremo disse que o 109, parágrafo 2º da Constituição se aplica ao GF. Logo, a súmula 689 se aplica, é compatível com o procedimento do GF. E se o segurado mora, por exemplo, em Feira de Santana e quiser ajuizar aqui em Salvador, na Vara Federal do Distrito Federal, ele tem esse direito, sendo fixados 3 pontos de tese em repercussão geral no âmbito do tema 1277. 1. Nas causas sujeitas ao Juizado Especial Federal, a União poderá ser demandada por eleição do demandante no foro em que for domiciliado o autor, na capital do Estado-membro, no lugar do fato ou ato ou em que situada a coisa ou no Distrito Federal. 2. A competência absoluta estabelecida no texto do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei do GF, dá-se em razão do valor da causa até 60 salários mínimos. E 3. O autor, nas causas em que a União seja demandada, embora possa eleger o foro de critério territorial, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º, se houver juizado especial federal instalado, deverá obrigatoriamente, em virtude da competência absoluta do valor da causa, ajuizar a demanda cujo valor não passe a salários mínimos e que não esteja rolada no artigo 3º da Lei do GF no juizado especial federal do foro eleito. Ou seja, se a causa, e essa é uma crítica grande, porque eu mesmo sou um crítico disso. Se a minha demanda previdenciária tem 20 salários mínimos, eu quero ir para o rito mais burocrático e ordinário, eu não posso. O Supremo manteve o texto da lei. Competência absoluta no âmbito dos juizados especiais federais. Ok? Então, essa faculdade de escolha, no âmbito do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, se aplica ao respectivo procedimento dos juizados especiais federais e a temática ela acabou sendo pacificada. Bom, agora vamos ver a grande exceção. Se a ação envolver a concessão, manutenção, revisão ou restabelecimento de um benefício com código decorrente do acidente de trabalho, a Justiça Federal ela será incompetente de modo absoluto para julgar essa demanda previdenciária, em razão da ressalva da parte final do artigo 109, inciso 1 da Constituição. Temos até um enunciado de súmula do Supremo a respeito da questão. Súmula 501. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho,
ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, o segurado sofreu um acidente de trabalho, um segurado empregado. Pediu um auxílio por incapacidade temporária negado pelo INSS. Ele vai ter que ser ajuizado na Justiça Federal, incompetência absoluta, tem que ir para a vara estadual de acidente de trabalho. Essa competência absoluta da Justiça Estadual para julgar ações contra a autarquia envolve concessão, revisão, restabelecimento. Até uma revisional por erro de salário de contribuição bate na Justiça Estadual. E até mesmo se for um acidente que se equipara ao de trabalho, como acidente indo para casa ou voltando da casa, ou no fim de semana a viagem a serviço da empresa, até mesmo os acidentes equiparados ao de trabalho são acidentes de competência da Justiça Federal, ou melhor, desculpe, de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento remansoso do STJ, que está aqui, ó. Óbito de segurado em assalto durante o exercício do trabalho, né? E aí ele traz aqui, ó, que mesmo as situações do artigo 21 se enquadram na respectiva competência da Justiça Estadual. Então, acidente de trabalho típico, artigo 19 da Lei 8213, doenças ocupacionais, artigo 20, e acidentes que se equiparam de trabalho, tá? Artigo 21, foi pedir um benefício, concessão, revisão, restabelecimento ou revisão de renda mensal, competência absoluta em razão da matéria da respectiva Justiça Estadual. Só que aqui nós temos que detalhar melhor. Quais são os benefícios que tem Código de Acidente de Trabalho? Existem 4 benefícios com 2 códigos de concessão. Aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente. E para os dependentes, pensão por morte. Então existem 4 benefícios que têm 2 códigos de concessão. Para os segurados, auxílio por incapacidade temporária, antiga auxílio doença, aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. Por exemplo, quando é auxílio doença, comum é o benefício código 31. Quando é por acidente de trabalho, é o B91. Cuidado, quando chama acidentária é porque é acidente de trabalho. Quando é comum é previdenciária porque não é acidente de trabalho. Ok? E quais são os segurados que têm direito a benefício por acidente de trabalho? Somente aqueles segurados que têm pagamento da contribuição seguro acidente de trabalho, que é o empregado doméstico, o SE, que é o segurado especial, e o trabalhador avulso. No caso do empregado e do trabalhador avulso, a empresa paga uma contribuição para custear benefício por acidente de trabalho, que é o inciso 2 do artigo 22 da Lei de Custeio da Seguridade Social. No caso do empregado doméstico, o patrão doméstico paga uma contribuição SAT, Seguro Acidente de Trabalho. Artigo 24, inciso 2 da Lei 8212. E no caso do segurado especial, tem a contribuição SAT no artigo 25, inciso 2 da Lei de Custeio. O segurado facultativo nem trabalha, muito menos sofre acidente de trabalho. E o contribuinte individual, que pode ser o autônomo, aquele que presta serviços eventuais a uma pessoa jurídica, não há pagamento de SAT. Contribuinte individual jamais recebe benefício por acidente do trabalho por ausência de contribuição SAT. Posição remansosa, inclusive, da jurisprudência do STJ. No caso, tramita uma ação previdenciária em que se requer a condenação do INSS ao pagamento de benefício previdenciário por incapacidade, em que o autor ostenta a qualidade de segurado contribuinte individual. Aqui ele traz toda a parte teórica de contribuintes individuais. Olha a parte que interessa para nós aqui. Consoante o artigo 19 da Lei 8213, somente os segurados, empregados, inclusive temporários, trabalhadores avulsos e segurados especiais, fazem jus aos benefícios previdenciários por acidente de trabalho. O ordenamento jurídico fez incluir o segurado empregado doméstico no rol, com base na emenda 102 e na Lei Complementar 150.
O artigo 109, inciso 1 da Constituição, ao excetuar da competência federal as causas de acidente de trabalho, abarcou tão somente as lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS. O acidente sofrido pelo trabalhador, classificado pela lei como contribuinte individual por expressa determinação legal, não configura acidente de trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário apenas previdenciário sob jurisdição da Justiça Federal. Ou seja, não há competência estadual para acidente de trabalho em demandas envolvendo segurados contribuintes individuais e segurados facultativos, porque não pagam contribuição seguro acidente de trabalho. Ok? Bom, em relação à pensão por morte, nós temos aqui que botar uma estrelinha. Tecnicamente, se o óbito do empregado doméstico avulso, segurado especial, decorreu de um acidente de trabalho, tecnicamente, e o INSS indeferiu a pensão por morte, a competência é da Justiça Estadual. Essa é a respectiva posição técnica, que inclusive é a posição do Supremo Tribunal Federal. Vide, por exemplo, o ARE 14.17.655 em agravo de 8/8/2023, reafirmando a posição do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, ó, uma mera revisional, ó. Revisão de renda mensal inicial, RMI, pensão por morte, benefício previdenciário decorrente do acidente de trabalho, competência da Justiça Estadual. No entanto, a posição do STJ é em sentido contrário. Esse é um caso raríssimo que o STJ diverge do STF. Como na grande maioria dos estados do Brasil, a Justiça Federal ela é mais rápida que a estadual, o STJ ficou com pena dos dependentes e ele não pode botar isso no acórdão, né? Então ele vem com uma fundamentação genérica que não houve, que o segurado não está mais vivo, que seria um acidente impróprio e tal, sendo que a posição remansosa hoje do STJ, divergindo do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a pensão por morte por acidente de trabalho, a ação judicial deve tramitar na Justiça Federal, né? Olha a historinha. A partir de 2012, a alteração do regimento interno, as causas passaram a ser julgadas pela primeira seção do STJ e não mais pela terceira. Aí a primeira, ela fez a correção, ela colocou na Justiça Estadual. Depois ela se arrependeu e restabeleceu a antiga jurisprudência da terceira seção, no sentido que pensão por morte por acidente de trabalho é Justiça Federal, no julgamento de um conflito de competência que foi aqui da Bahia, da Vara Federal de Vitória da Conquista, o CC 166-107, julgado em 2019. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão e revisão do benefício de pensão por morte, ainda que decorrente do acidente de trabalho. E essa jurisprudência ela foi reafirmada pela primeira sessão do STJ em um julgamento em junho de 2024, lá do Rio Grande do Norte, o conflito de competência 197182. Aqui, ó. Segue-se a controvérsia em definir a competência para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra o INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte do segurado, vítima do acidente aéreo de 2009, voo 477 da Air France. O cara estava trabalhando a serviço da empresa, acidente de trabalho por equiparação. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações de concessão e revisão do benefício previdenciário de pensão por morte, ainda que o falecimento tenha ocorrido em decorrência do acidente do trabalho, tá? Então aqui, no geral, o INSS não tem recorrido, porque é melhor para o INSS o julgamento na Justiça Federal, porque é mais fácil de acompanhar o processo, e o juiz federal tem mais, normalmente, familiaridade com o tema previdenciário do que a Justiça Estadual. Mas é um caso raríssimo de divergência entre posição jurisprudencial do STF e do STJ. Um outro ponto que eu queria ver com vocês, que era o seguinte: até 2012, quem julgava as demandas previdenciárias eram as turmas da quinta e sexta
que era a terceira seção, as turmas criminais. 2012 para cá, já há muitos anos, passou para a primeira e segunda, que é a primeira seção. E na época da terceira seção, eles entendiam que situação de acidente de trabalho de segurado especial era a Justiça Federal. Porque a questão do reconhecimento da qualidade de segurado especial seria da Justiça Federal, não da estadual, uma jurisprudência tecnicamente muito equivocada. E isso tinha até um enunciado do FONAGEF nessa linha, ó, são de competência da Justiça Federal os pedidos de benefícios ajuizados por segurados especiais, com acidente de trabalho nessa condição. Só que isso reverteu de 2017 para cá, tá? Tecnicamente o STJ está certo. Porque se foi auxílio-doença, AP por invalidez, acidente de trabalho, é a Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, o incidente é tanto, em fundamentação, tem competência para aferir a condição de segurado especial. E aí de lá para cá, a exemplo do leading case, o conflito de competência em agravo interno 152.187 do Mato Grosso, foi revertida essa jurisprudência. A terceira seção, a época em que detinha competência para a matéria previdenciária, firmou o entendimento de que, no caso do segurado especial, a concessão dos benefícios acidentários seria da Justiça Federal, só que isso já superou aqui. Diante das razões expostas, chega à conclusão que deve ser alterado o entendimento anteriormente firmado pela terceira seção, a fim de reconhecer a competência da Justiça Estadual para a concessão de benefícios derivados do acidente de trabalho aos segurados especiais. E desde então ficou pacificado dentro da jurisprudência do STJ. Um caso peculiar é necessário tratar. As pessoas com deficiência têm direitos a 2 aposentadorias com regras especiais na Lei Complementar 142 de 2013, recepcionada pelo artigo 22 da Emenda 103 de 2019, que é a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição das pessoas com deficiência. Não existe no INSS 2 códigos de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então é sempre um benefício que não vai decorrer do acidente de trabalho. Só que um caso bem interessante chegou ao STJ. Uma pessoa pediu aposentadoria com base na regra da deficiência. Ela tinha uma deficiência e essa deficiência decorreu de um acidente de trabalho. E pelo fato da causa de pedir remota dessa demanda, dessa ação, ser o acidente de trabalho, inclusive não é a posição do INSS, tá? O STJ, através da primeira sessão, entendeu que a competência é da Justiça Estadual. Isso foi em 10 de 11 de 2021, julgando o conflito de competência 18.31.43. Está aqui. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Caxias do Sul, suscitado, e o Juiz de Direito da Vara de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, suscitante. Na origem, trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com contagem reduzida assegurado com deficiência com base na Lei Complementar 142. Sustenta a parte autora que sofreu acidente de trabalho na empresa FBX, que lhe provocou uma amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o punho, e gozou de vários auxílios-doença aqui citados, sendo portador de deficiência, com direito à aposentadoria com contagem reduzida com base na Lei Complementar 142. E aí ele veio, ó, o que interessa. No caso, o autor postulou também o reconhecimento judicial de períodos de atividades rurais especiais, que requer que sejam comados ao respectivo trabalho para a concessão da aposentadoria com base na Lei Complementar 142. Caso entenda, o juiz estadual competente pela impossibilidade de acumulação deverá dar os pedidos processuais e entendeu que pelo fato da deficiência decorrer do acidente de trabalho, ele declarou a competência do juiz da vara estadual. Tá? Embora não exista código de acidente de trabalho para aposentadoria da respectiva pessoa com deficiência. Por fim dessa primeira aula, é uma aula introdutória sobre competência previdenciária. Quando o mandado de segurança envolve o acidente do trabalho, por exemplo, restabelecer um auxílio por incapacidade temporária decorrente do acidente de trabalho por uma questão jurídica, que não demanda reapreciação fática, nem perícia, nem testemunha. Mandado de segurança. Embora seja uma demanda por acidente de trabalho, a competência vai ser da Justiça Federal, porque entre a matéria acidente de trabalho e a competência da Justiça Federal pela autoridade coatora, o gestor do INSS, ser
da Justiça ser autoridade federal, o STJ historicamente entende que o critério da autoridade coatora federal ele é constitucionalmente prevalente para delimitar a competência da Justiça Federal. Então esse caso é acidente de trabalho, mas por ser mandado de segurança, deve ser ajuizado na Justiça Federal. Isso é histórico. Vejam, por exemplo, o conflito de competência 12358, julgado em 2012. Vejam, isso aí é consolidadíssimo. Conflito negativo de competência, previdenciário, mandado de segurança, restabelecimento de benefício acidentário, ou seja, acidente de trabalho, observância da qualificação da autoridade impetrada, atos de médio perito surpreendido no INSS, competência do juízo da Justiça Federal, mesmo sendo acidente de trabalho, mandado de segurança, prevalece a respectiva natureza federal da autoridade coatora como critério de delimitação de competência do juízo competente, que é a vara da Justiça Federal. Bom, mas a Justiça Estadual tem uma segunda competência para julgar o previdenciário, não é a competência por acidente de trabalho. É a chamada competência delegada, mas aí, como já passamos aqui de 30 minutos, é um assunto para a nossa próxima aula envolvendo competência previdenciária. Forte abraço para vocês e até lá.